Oi gente, eu sou a Ione do Minha Vida Literária. No vídeo de hoje eu trago pra vocês algumas curiosidades, dúvidas, respondo perguntas a respeito da minha antologia Vidas na Noite. No comecinho do mês eu autopubliquei lá na Amazon essa antologia então, que é formada por 5 contos, cada um deles escrito em um gênero diferente. A conexão entre os contos está no fato de que todos eles acontecem numa mesma noite, em um mesmo bar, mas apesar disso eles vão trazer então histórias diferentes. Se você ficou interessado, o e-book tá disponível lá na Amazon por apenas R$ 2,59, ele também tá disponível no Kindle Unlimited e a partir de hoje até quarta-feira da semana que vem, dia 29 de agosto, utilizando o cupom VIDAS20 você garante então 20% de desconto no e-book. Ele vai ficar por apenas R$ 2,07. Em todos os links, especificações e tudo mais, tô deixando aqui no box de informações. Eu postei então no Facebook e no Instagram uma foto pedindo, pra vocês enviarem perguntas, coisas que vocês gostariam, de saber a respeito da antologia. Como eu recebi várias perguntas, eu acabei organizando, de um jeito a poder responder o máximo de perguntas possível. Essas primeiras perguntas que eu vou fazer, na verdade, elas são compilações de perguntas semelhantes que eu recebi. E depois eu vou acabar respondendo algumas perguntas, que são individuais, perguntas únicas e que eu achei interessante, então, trazer pra vocês. Indo do começo, então, como surgiu a ideia pra antologia, qual conto você escreveu primeiro e como teve a ideia pra cada conto. Ano passado eu terminei de escrever meu primeiro livro, que é o Escrito nas Estrelas, é um ticlite que ainda não foi publicado, ele está em busca de publicação. Enquanto eu aguardo esse processo, eu já tinha vontade de lançar algum projeto pra vocês na Amazon, pra eu poder me apresentar, pro mundo como escritora. Então desde o ano passado eu já venho pensando num projeto, minha ideia era realmente fazer isso, uma antologia, e eu tinha essa vontade de escrever contos em gêneros diferentes. E aí, nesse ano, em maio mais ou menos, surgiu como um desafio pra mim a ideia de escrever o conto erótico, que foi o primeiro conto da antologia que eu escrevi. Só que, na verdade, essa ideia era realmente assim, ser um desafio pra mim, era algo que ia ficar na gaveta, não ia ser algo que eu ia trazer pro mundo. Só que eu acabei gostando, do resultado. Veio de novo essa ideia de fazer antologia de gêneros diferentes. Eu acabei, então, jogando a ideia pra minha agente, que é a Mariana Dal Chico, e eu sou agenciada pela Increase, e ela gostou da ideia e me deu a sugestão, então, de fazer os contos entrelaçados de alguma maneira, que houvesse algo que conectasse cada conto. Poderia ser, sei lá, algum objeto que se repetisse, poderia ser um lugar, e quando ela falou lugar eu tive o estalo. Como o conto erótico ele já se passava em um bar, eu decidi naquele momento que todos eles teriam esse pano de fundo. Com isso eu comecei a pensar então nos gêneros que eu gostaria de trabalhar. O segundo conto da antologia, que na verdade eu já tinha tido a ideia dele muito antes até de pensar nesse projeto. Eu tive a ideia pra ele em 2016, enquanto eu estava numa aula de literatura brasileira. A gente estava estudando o poema No Meio do Caminho, do Carlos Drummond de Andrade. O poema No Meio do Caminho, ele faz referência a uma outra obra literária, e eu tive a ideia então de fazer esse conto baseado nessa outra obra, fazendo referência a ele, e eu já falo mais desse assunto. Mas aí então eu acabei, como eu já tinha ideia, pra esse conto, eu pensei em adaptá-lo, então trazer essa questão do bar pra poder incluí-lo na antologia. Quais foram as suas inspirações pra escrever a antologia? Foi meio difícil pensar nessa pergunta, porque se eu for pensar em inspiração específica para essa antologia, não sei dizer se eu tenho, uma inspiração nesse sentido. Eu comecei a pensar na antologia pelos aspectos técnicos dela, no sentido de, já que a partir do momento que eu defini cada um dos gêneros, eu comecei a pensar o que seria importante ter em cada um dos contos, e assim as ideias foram surgindo pra mim, os personagens foram aparecendo, as situações começaram a aparecer. E aí, a partir disso, eu comecei a pensar nas temáticas que eu ia trabalhar. E aí, enquanto eu tô escrevendo, acho que uma coisa que me inspira muito é a própria escrita, porque enquanto eu tô escrevendo é quando as ideias vão surgindo, é no meio do processo que isso tudo vai vindo. Só que eu sei que isso não vem do nada, isso não vem de lugar nenhum. Então a inspiração, eu acredito que ela tá na construção diária da minha vida, na rotina, tá no dia a dia, no sentido de que é isso que vai formar quem eu sou como pessoa, como profissional. Então, pessoas me inspiram, sentimentos me inspiram, situações me inspiram. Às vezes eu tô, sei lá, eu brinco que eu tenho muita mania de analisar tudo ao meu redor, eu vivo me analisando, e às vezes eu acabo tendo um pensamento sobre, sei lá, algo que eu tô sentindo, ou sobre a minha percepção sobre alguma situação, e eu penso, nossa, seria legal trabalhar isso num livro, seria legal trabalhar isso em alguma história.
E eu vou armazenando tudo isso dentro de mim. Então, quando eu tô escrevendo e eu vejo que surge a oportunidade de eu aplicar isso, eu puxo dessa minha bagagem, eu puxo disso, né, que tá, enfim, em mim mesmo. Em relação ao processo de escrita dos contos, qual foi o mais fácil e qual foi o mais difícil? Qual conto você mais gostou de escrever? Meu processo de escrita, então, eu comecei pelo conto erótico, ele que já tava pronto, e aí eu basicamente só apresentei mesmo pra minha agente, pra ela poder fazer o processo de coaching pra gente colocar na antologia. E aí eu fui trabalhando cada conto separadamente. O segundo conto que eu escrevi foi Os Habitantes do Nono, que é o segundo conto, então, da antologia, e foi esse que eu falei que eu tive a inspiração, né, na minha aula de literatura brasileira. E como foi um conto que eu já tava pensando nele há 2 anos, eu já sabia como ele ia começar, o que ia ter no meio dele, o que ia terminar, foi o mais fácil pra eu escrever. Ele saiu em, sei lá, eu sentei e escrevi, acho que em menos de 2 horas eu terminei de escrever esse conto. A minha dificuldade com ele foi realmente, assim, fazer as pesquisas que eu precisava pra inserir os links nele que eu queria que tivesse, pra ter essas referências, ter essas pistas, né, ao longo dele. Depois dele eu escrevi o conto Young Adult, que eu acho que foi o segundo conto mais difícil pra eu escrever. E justamente porque é um gênero que eu não tô muito habituada a escrever, então eu tive que adaptar a linguagem. Foi um tema mais difícil pra eu encontrar, porque desde o início eu consegui visualizar as 2 personagens que fazem parte ali dele. Eu conseguia ver que a narradora tava falando da amiga, que ela tava elogiando essa amiga, que ela gostaria que a amiga enxergasse essas qualidades dela, mas eu não conseguia saber qual era o conflito. Eu conseguia sentir que havia também uma tensão entre as duas, que elas estavam brigadas, mas eu não sabia o porquê que elas estavam brigadas. Então esse foi o mais difícil pra eu encontrar o tema, encontrar o que eu ia desenvolver ali. E também surgiu a partir, né, de reunião com a minha agente, de eu passar essas impressões pra ela e a gente começar a fazer um brainstorming do que eu poderia incluir. E aí surgiu, né, a temática que tá ali e que eu falei, não, é isso, senti que era aquilo, que era uma coisa que eu me identificava, e assim eu apliquei. Logo depois eu escrevi o thriller psicológico, que pra mim foi o mais difícil de eu escrever. Também quando eu pensei em fazer thriller psicológico, eu já sabia mais ou menos o que eu queria abordar e qual seria o aspecto psicológico aí na trama, mas a minha dificuldade foi conseguir criar atenção. Como os contos são curtos e eles são curtos por uma escolha minha, eu acho que você pode fazer contos de diferentes maneiras, existem contos de diversos tamanhos, mas na minha percepção, na minha preferência, eu gosto de contos menores justamente por causa do impacto que eu acredito que eles podem trazer. Tá tudo muito mais condensado, então eu acho que isso traz mais intensidade. Só que por outro lado, eu também tinha essa dificuldade que eu precisava criar tudo ali num espaço muito menor e criar atenção, conseguir criar de alguma forma um tipo de suspense ali, foi algo que pra mim foi muito desafiador. Quando eu comecei a escrever, na verdade, as primeiras coisas que foram aparecendo é aquilo que está no final do conto, da metade pro final, que é quando, né, a personagem revela a situação pela qual ela passou e tudo mais, e aquilo tava no começo do conto. E aí lendo eu virei e falei, não, é melhor eu colocar isso pro final pra criar um suspense no começo. Aí eu te dei alguns enters, né, pra criar a linha e voltei pro começo pra poder desenvolver essa situação ali do suspense, enfim. O último conto, né, que eu escrevi foi o Tiquilite, que foi ali que eu me senti mais em casa, porque é um gênero que eu tô mais habituada, e eu acho que foi o conto que eu mais gostei de escrever, no sentido de ter sido prazeroso pra mim nesse sentido. Eu me diverti escrevendo, eu me emocionei escrevendo, tanto pelo que acontece ali, e tanto por saber que era o conto que fechava a antologia, então terminar esse conto foi terminar a antologia. Em relação à publicação, como surgiu a oportunidade de publicar, como se publica um livro, é pago, vai sair livro físico? Então, gente, nesse caso não foi necessariamente que surgiu uma oportunidade de publicação. Essa é uma autopublicação na Amazon, então qualquer pessoa tendo um cadastro, né, na conta do Kindle Direct Publishing na Amazon, que é essa ferramenta que permite que você poste livros e tudo mais, qualquer pessoa pode fazer isso. Então, a partir do momento que eu tive a ideia, que eu quis fazer o projeto, que minha agente gostou da ideia e tal, a gente preparou o projeto e nós mesmas postamos lá. Não é pago, justamente por ser um e-book, não há previsão, né, do livro ser publicado fisicamente, não pretendo, então, transformar esse em um livro físico, justamente porque o processo de publicação de um livro físico é diferente desse processo de autopublicação de um e-book. O livro físico você pode ou publicar de um formato tradicional, que é por meio de uma editora, e aí você teria que ter uma editora interessada, né, no seu projeto para poder publicar e você não tem custos com isso, ou você fazer por meio de editoras que ou você paga para ela fazer isso, ou você faz o procedimento sozinho também, que você vai arcar com todos os custos da publicação do livro físico. Como eu não tenho, né, as condições financeiras para fazer isso, para bancar essa publicação física, e como também esse não é um projeto que inicialmente nós vamos levar para as editoras, não tem então a previsão dele sair como livro físico. Você pensa em escrever um livro para cada
cada conto? Tem algum que você queira dar continuidade? Inicialmente também eu não criei os contos pensando em transformar em livros. Tudo que eu queria trabalhar com eles eu trabalhei em contos, eles foram escritos, pensados no formato do conto. Então inicialmente eu não tenho ideia de transformar isso num romance, nem de dar uma continuidade, até porque tem coisa ali que eu acho que não precisa de continuidade. O que era pra ser dito, era pra ser feito nesse formato em que ele foi feito. Porém, vocês estão pedindo bastante, então talvez, pode ser que eu esteja pensando em pegar um desses contos e transformar num romance, mas é pensamento, vamos ver o que vai sair daí. Em relação aos finais dos contos, eles são abruptos. Foi intencional deixar o leitor curioso, especificamente sobre o segundo conto, por que você escolheu ser aquela a decisão do Carlos. Então, em relação aos finais, como eu disse, isso está muito ligado à minha visão do que é um conto. Então, pra mim, na verdade, o final não é que o final é abrupto, mas é porque eu precisava parar em algum momento. E a partir do instante, então, que eu contei em cada um dos contos o que eu precisava contar, o que eu tinha que trabalhar, o conto acabou. Especificamente sobre o segundo conto, eu acho que em todos os outros contos eu quis trabalhar algum tipo de mensagem, algum tipo de reflexão. No caso do segundo conto, eu não pensei em trabalhar nenhum tipo de mensagem, não teve nenhum valor que eu quis passar ali. O meu pensamento pro segundo conto foi especificamente um interesse literário. Então eu quis construir o conto baseado naquilo que eu estudei na faculdade, naquilo que eu enxergo através de análises de contos que eu faço na aula. Então eu pensei nele nesse formato literário, e o final ele tá muito ligado a tudo aquilo que eu construí ao longo do conto inteiro. Eu acho importante, então, como eu já disse, mencionar que esse conto está fazendo alusão a uma outra obra, que eu não vou dizer pra vocês qual é, porque eu acho que isso faz parte desse interesse que existe ali no conto, mas o conto tá com pistas, ele inteiro, fazendo alusão a essa outra obra, justamente por causa disso. O nono que aparece no título, ele tem uma dupla significação e o conto precisava terminar daquele jeito para ele fazer sentido em tudo aquilo que eu tava construindo. E só, né, para não deixar assim tão no ar para vocês, esse conto é um conto sobre traição, o que significa que essa traição vai acontecer em diversos níveis, vai aparecer de diversas formas. Pode ser traição em um relacionamento, pode ser traição em uma amizade, pode ser um tipo de traição que às vezes a gente comete com a gente mesmo. Indo agora para as perguntas específicas, o João Pedro me perguntou qual foi a maior dificuldade que você encontrou em escrever um conto erótico hot para antologia, sendo que esse é um gênero que você não lê e não se familiariza muito. Num primeiro momento eu precisei parar e pensar o que eu não gosto, o que me faz não me identificar com livros eróticos, e normalmente essa questão da repetição da cena, de você ver às vezes cenas construídas muito que do mesmo jeito, eu acho que fica cansativo na leitura. Como eu resolvi trabalhar isso num conto, esse aspecto já seria eliminado, porque não ia ter como ter repetição de cenas aqui, é uma cena só, né? Então não, esse aspecto já não seria um problema. Além disso, eu quis trabalhar também, pensar em algo que tivesse uma mensagem por detrás ali. Esse não é um conto simplesmente sobre uma transa, não é simplesmente um cenário erótico, ele tem toda uma mensagem, toda uma significação por trás, que eu fiz muita questão de trabalhar e me debrucei ali pra conseguir deixar isso claro, né, pra vocês. E que é um conto, então, sobre autodescoberta, sobre libertação, sobre você se libertar de padrões, se libertar daquela coisa de pessoas que dizem pra você que você deve fazer uma coisa ou que você não deve fazer. E eu acho que trabalhar isso com a sexualidade feminina é uma coisa bastante típica, porque a sexualidade feminina é muito reprimida, ainda é um assunto que é muito tabu. Então foi uma forma de eu conseguir colocar a minha visão de mundo, né, nisso. E justamente por causa, né, disso, a relação ela é como ela é. Essa, de uma forma muito sutil, é uma relação de dominação e submissão, justamente porque eu trabalhei ali uma personagem que ela tá sempre lidando com controle, que ela quer controlar tudo ao redor dela, desde o horário que ela vai se arrumar até a bebida que vai ser servida pra ela. E a partir do momento que ela começa a deixar esse controle de lado, que ela vai passando esse controle pra outra pessoa, ela vai se libertando, né, dessas amarras que ela tem, desse senso de dever, e vai dando voz a quem ela realmente é. Então essa foi a maior dificuldade pra mim, eu consegui aliar tudo isso sem deixar com que fosse um conto erótico. A Letícia, do Livros Vamos Devorá-los, me perguntou: o conto gatilho foi o mais inquietante pra mim. Esse ou algum outro conto foi emocionalmente difícil de escrever por tocar em questões tão importantes? Antes de eu começar a escrever o conto gatilho, eu fiquei com receio de como ele poderia mexer comigo, de como ele poderia afetar minhas emoções, justamente por ser uma temática complicada e, entrando aqui por um lado mais pessoal, por ser algo também que eu já vivenciei. Então eu sabia que eu ia ter que entrar em contato com lembranças, emoções,
porque eu precisava trazer veracidade pra história, eu não poderia trabalhar esse tema de qualquer maneira. E a minha surpresa foi que eu consegui fazer isso de uma maneira muito racional, então não foi um conto que mexeu comigo dessa maneira. Enquanto às vezes eu escrevia, tinha assim momentos que eu às vezes dava uma respirada funda, mas ele não me abalou, ele não me desestruturou nem nada do tipo, que me deixou muito satisfeita, porque demonstra que foi realmente algo que eu consegui trabalhar em mim, que é algo com o qual eu consigo lidar e que eu acho que hoje vai ser positivo pra mim justamente por isso. É um tema que eu vou conseguir trabalhar, que eu vou passar adiante, que é algo que eu acredito que precisa ser discutido e que, enfim, eu vou poder fazer isso com mais propriedade justamente porque é algo que não me afeta mais dessa maneira. A Lidiane Jimenez me perguntou: eu amei as amarrações que você fez nos contos, de onde veio essa ideia? Eu não sou muito de contos, mas seu livro me surpreendeu, ficou maravilhoso. Obrigada por esse elogio. Como eu disse inicialmente, então a minha agente, a Mari, ela me deu a ideia de que os contos estivessem entrelaçados de alguma maneira, mas quem optou por fazer como isso ia acontecer fui eu. Inicialmente a minha ideia era de colocar em cada um dos contos algum tipo de ligação entre eles. A ideia inicialmente era, sei lá, fazer com que os personagens aparecessem em outros contos. Então, sei lá, a personagem do segundo conto ia esbarrar nos personagens do terceiro conto, do quarto, enfim. Só que enquanto eu tava escrevendo, eu via que isso não cabia nos textos. Acho que isso é uma coisa importante dos contos também, justamente por eles serem resumidos, tudo que aparece neles tem que ser significativo, tem que ser relevante para aquilo. Justamente por isso são contos que você não vai ter descrição de ambiente, a não ser que isso seja relevante para a história. E aí eu via que não cabia, né, nos textos eu colocar esses links entre eles, porque só ia ficar pra ser o legal no demais, mas naquele conto aquilo não caberia, não teria importância para aquilo. E aí, como eu já tinha definido quem era a personagem, né, do último conto, inicialmente a minha ideia é que esse seria o primeiro conto, e aí eu acabei visualizando o final, né, desse conto, eu falei, não, ele tem que ser o último. E aí eu decidi que ela seria a personagem que interligaria todos justamente pela função dela ali, pelo papel dela ali, e só que não foi algo que eu pensei que teria esse impacto que teve em vocês, que vocês achariam aquilo tão sensacional. Pra mim era uma coisa, na verdade, até meio óbvia, no sentido de que eu já sabia desde o começo quem era essa personagem e como ela estava ali, ela teria que aparecer em todos e teria que ter essa ligação no último, porque enfim, ela vivenciou cada uma daquelas histórias também. A Giovana Lopes me perguntou: qual autor te inspirou? Pra antologia não tem nenhum autor assim que tenha me inspirado diretamente, eu não pensei muito nisso, mas sempre que eu penso em mim como escritora, que eu penso em escritores, né, que eu gosto do trabalho, eu penso acho que basicamente em 3 em primeiro lugar. A primeira delas é a Sophie Kinsella, obviamente, porque, enfim, ela é minha autora favorita de Chick-Lit. Eu amo como ela constrói o humor, como ela consegue dar aquele quentinho no coração. Então ela me inspira a pensar nas minhas histórias também, em tentar adquirir esses sentimentos, tentar construir as coisas dessa forma. Outro é o David Levitan, tanto pelas temáticas que ele trabalha e pela sensibilidade que tá na escrita deles. Eu tenho muita vontade também de trazer uma marca minha nesse sentido nas histórias que eu escrevo. E a outra é a Christine Hanna, principalmente pela construção de personagens que ela tem. Ela também faz isso de uma forma muito sensível e ela consegue trabalhar muito bem os conflitos internos das personagens e os conflitos externos, as relações entre as personagens. Ela sempre faz isso de forma a mostrar que as personagens são multifacetadas, que elas são influenciadas por diversos sentimentos, e eu gosto muito de personagens complexas desse sentido, então eu acho que também me inspira nessa forma. E por fim, a Juliana perguntou: teve algum período do dia que você teve preferência pra escrever? Eu sempre prefiro escrever de noite, gente. Eu sou muito mais produtiva de noite pra qualquer coisa, pra trabalho de faculdade, para os conteúdos que eu produzo aqui pro canal. De noite é meu melhor momento de produção. Então, tiveram contos que eu fui escrevendo ao longo do dia e eu escrevia 2 parágrafos e travava. De noite eu sentava, eu começava a escrever, saía. Então, de noite pra mim é o melhor horário. Vidas na noite pra mim também. Foi isso, gente. Eu sei que eu falei bastante, que o vídeo ficou longo. Ainda assim, eu deixei perguntas de lado, porque realmente não ia dar pra eu falar, mas eu achei que seria interessante abordar essas questões, até porque elas apareceram bastante, e a trazer então um conteúdo, uma visão legal aqui geral sobre a antologia. Muito obrigada a cada um de vocês que me mandou então uma pergunta, obrigada a cada um de vocês que já comprou o e-book, que já leu, que me deu um feedback, que tá me apoiando de diversas formas. Muito obrigada, cada apoio é muito importante.
Pra mim tá sendo extremamente significativo receber, então, esse retorno de vocês. Enfim, muito, muito, muito obrigada mesmo. E se você gostou desse vídeo, deixa aqui a sua curtida, que isso ajuda muito na divulgação. Compartilha com seus amigos, deixa eles conhecerem a Antologia também. Compartilha também o cupom pra mais pessoas adquirirem o e-book com desconto. Se você é novo no canal, aproveite também pra se inscrever, ativa o sininho pra não perder nenhuma novidade e me acompanhe pelas demais redes sociais do Minha Vida Literária, que por lá a gente tem esse contato mais próximo, vocês já têm acesso a outros conteúdos, como, por exemplo, essas perguntinhas que vocês me enviaram. Beijos a todos, até o próximo vídeo.